Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, finalmente eu estou aqui conseguindo gravar vídeo, porque eu já tinha me agendado, né, de fazer isso hoje, mas eu quase não conseguia. Na verdade, eu estou aqui forçando uma barra comigo, porque hoje eu acordei, ok, mas de repente eu comecei a me sentir mal por causa do calor no Rio de Janeiro. É uma coisa surreal. Mas eu falei, eu preciso gravar porque eu estou sem nenhum vídeo, né, gravado e eu preciso de algum. Então eu queria falar sobre um outro assunto, vou falar sobre um assunto, vou falar pouco hoje, né, menos, acredito eu, né, mas eu preciso ter um material aí para mandar para vocês. E aí eu queria começar falando sobre esse calor, tá? Vou falar sobre dois assuntos aqui, sobre esse calor e como eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo para tentar minimizar o impacto que o calor, né, faz em mim. O impacto, o mal-estar que isso me traz, porque eu não suporto o verão. Eu não suporto o verão do Rio de Janeiro. Então eu carrego um borrifador, tá? E aí volta e meia eu fico me borrifando na rua, né? Para poder aliviar um pouco esse calor, além de beber água, né? Porque isso é o básico mesmo. E em casa eu tenho esse aqui, que eu fico me borrifando água e às vezes até na cama e no lençol, né? Porque seca tão rápido, né? O calor aqui é tão absurdo. Então fica a dica aí para vocês, tá? Já vi um vídeo de um médico falando que a gente precisa botar uma toalha úmida no pescoço para abaixar a temperatura do nosso corpo. Eu ainda não fiz isso, mas eu vou ter que fazer, porque eu fui cozinhar, né, ainda de cedo, eu acordo muito cedo, e eu não sei se foi isso que acabou me dando um mal-estar, e aí eu corro para a cama e fico lá. Mas eu levantei, eu falei, melhorei, dei uma melhorada e tô aqui agora para gravar o vídeo. Vou falar sobre o seguinte, olha, vamos lá. Queria falar do calor porque isso é uma coisa muito séria mesmo, mas é o que é. E a gente tem que aprender a viver, né? Como viver com isso e o que fazer para minimizar isso na nossa vida. Depois, no final, eu vou fazer esse fechamento. Por isso que eu quis começar a falar sobre isso. Porque tem a ver com o assunto que eu vou falar hoje. O que acontece? Acredito que vocês já sabem que a palavra tem muito poder. Tudo que a gente fala e repete, acontece. Em algum momento da nossa vida acontece. É por isso que é importante que a gente aprenda a falar coisas positivas, evitar falar e repetir coisas negativas, porque a gente atrai o positivo e o negativo, óbvio, né? Então, cuidar da palavra, do pensamento, do sentimento, né? Sei que não é fácil, né? A gente ter bons pensamentos com tanta coisa acontecendo, mas assim, o que você quer? Vamos falar assim, qual é o seu sonho? O que você quer para você de bom? Então repita isso, eu vou ter isso, um dia eu vou ter isso, eu vou ter isso, é isso. Então eu fiz uma listinha aqui das coisas que eu repetia sem saber disso, né? Porque eu era uma criança e já começava a repetir coisas que eu queria, e eu não tinha a menor noção sobre essas teorias, essas coisas da força do pensamento, né? Do poder das palavras. Eu não sabia de nada disso, mas eu, em criança, lá com 13 anos, eu comecei a repetir que eu recebi a intuição de que eu seria escritora. Na verdade, não foi bem uma intuição, mas um dia eu falo sobre isso. Mas eu recebi a informação de que eu seria escritora. E eu comecei a repetir para todo mundo. E eu não escrevia nada. E eu era muito tímida.
mas eu repetia, vou ser escritor um dia, vou ser escritor um dia. Gente, eu devia ter uns 13 anos, mas eu só comecei realmente a escrever em 2001. Foram muitos anos depois que isso aconteceu, mas eu repetia constantemente isso. Eu vou ser uma escritora um dia. Tá? A outra coisa, que começou mais ou menos na mesma época, é que eu queria morar num lugar mais fresco. Eu quero morar num lugar mais frio. Na verdade, não era mais fresco, um pouco mais frio. Porque eu tinha um correspondente português que, quando eu tinha 13 anos, eu acho, por aí, 12, 13 anos, eu comecei a me corresponder com um rapaz português. Eu já fazia um ensaio aí, né? A escritora já fazia um ensaio, mas eu só conseguia escrever carta, né? Era como eu me manifestava através da palavra, através das cartas. E aí ele morava em Moçambique e acabou indo morar em Porto Alegre. E a gente trocava postal, desde sempre. E ele começou então a me mandar postal lá do Rio Grande do Sul. E eu fiquei encantada de ver, né, como era o Rio Grande do Sul, né? Tinha neve, Gramado, Canela, sabe? Como era diferente do que eu tinha aqui no Rio de Janeiro. Eu era uma criança que, assim, nunca tinha viajado, porque não tinha condição financeira para isso. A minha família era pobre, né? E eu não sabia que no Brasil existia aquilo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero isso. Eu quero morar num lugar mais fresco. Foi assim que veio essa coisa, né, de querer não estar num lugar quente. Bom, a outra coisa foi que quando eu comecei a estudar inglês em 1980, mais ou menos lá por 1981, eu comecei a falar que eu queria morar nos Estados Unidos. Foi a minha chefe que falou, por que você não vai morar um dia nos Estados Unidos? Vai para os Estados Unidos. Foi ela que colocou aquilo na minha cabeça, e aí eu comecei a repetir, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar nos Estados Unidos, e eu levei 10 anos para concretizar isso. Morei nos Estados Unidos por 4 anos, voltei, fui em 93, voltei em 97. Então, é isso, estou falando isso de, olha, o que você quer? Repete aí, fica repetindo isso como é um mantra, isso vira um mantra, porque a gente atrai as coisas. Então, se você tem sonhos, começa a repetir e falar isso, eu vou ter isso, eu vou ter isso, eu vou, porque um dia acontece. Ok, e aí, nessa época, essa é uma história curiosa, muito legal. Nesta época que eu estava estudando inglês, eu, na verdade, trabalhava num curso de inglês. E eu era bolsista 100%, porque quando no ensino médio, eu comecei a estudar inglês, eu fiquei apaixonada pela língua inglesa e eu falei, eu quero estudar inglês. Mas eu até ganhei uma bolsa assim de 6 meses, né, de desconto, da professora que dava aula pra gente no ensino médio. E só que aí eu mostrei para minha mãe e ela falou, mas a gente não tem dinheiro, a gente não pode, porque na verdade meus pais estavam construindo uma casa. Então a prioridade era, óbvio, a casa. Mas eu queria muito estudar inglês e começar a estudar inglês naquela época e não rolou, não aconteceu. E eu falei, mas eu vou estudar inglês. Eu vou ter tudo que eu quero um dia. Eu fiquei tão chateada com isso que eu falei, tem problema não? Tem problema, não vou estudar inglês agora, mas tudo que eu quiser eu vou conseguir. Porque eu vou crescer e eu vou ter tudo que eu quero. Ainda não tenho, mas vamos lá, ainda estou por aqui. Eu ainda estou por aqui, ainda tenho esperança, né? E aí não é que eu estava desempregada e acabei arranjando um emprego num curso de inglês.
Gente, e aí eu ganhei a bolsa, né? A gente na época ganhava, o curso dava na época uma bolsa de 100% para os funcionários. Olha, mergulhei de cabeça nisso. E eu era CDF, eu estudava pra caramba. E eu tinha, inclusive, como eu trabalhava na secretaria, eu tinha acesso até às provas do meu nível. Mas olha, honestidade é honestidade. Eu nunca vi uma prova que eu iria fazer, né? Fazer, porque aquelas provas eram a mesma prova que eu ia fazer como aluno, né? E eu tinha um sonho, eu nunca, juro, nunca olhei uma prova, porque isso é desonestidade, né? E eu já tinha esse discernimento de que honestidade é uma coisa que tem que ser praticada, né? Graças a Deus eu já sabia disso, eu continuo com isso e no largo disso. E eu pedia, eu falava com os professores, olha, me dá aí a revisão aí, na época de prova, né? Eu ficava desesperada. Me dá aí uma revisão aí da tua turma para eu praticar o inglês. E eu fazia a revisão que meu professor passava, para reforçar, né, para a gente a matéria, e eu usava as revisões dos outros professores e eu ficava assim, ai, tomara que eu ganhe, porque o que acontece? O melhor aluno de todas as filiais ganharia um troféu. E eu queria ganhar um troféu. O que eu não sabia, ou não queria enxergar, é que eu, por ser bolsista e por ser funcionária, jamais ganharia um troféu. Então, eu fui por 4 ou 5 vezes a melhor aluna da minha filial, naquele nível X que eu estava estudando. E o que eu ganhava era uma cartinha dizendo que eu tinha sido a melhor aluna naquela filial. Então, assim, eu fiquei bem frustrada com isso. Eu falei, puxa, eu nunca vou ganhar um troféu. Ok. Eu trabalhei nessa empresa até 1986. E dali a minha vida foi, né, seguir outro rumo. Trabalhei em outros lugares, casei, descasei, fui para os Estados Unidos, voltei. E o que aconteceu? Aí, quando eu já voltei dos Estados Unidos, já voltei diferente em vários sentidos. E assim, eu já não gostava mais de ser secretária como antes. Eu arranjei um empregaço, assim, um trabalho maravilhoso, numa multinacional maravilhosa, que foi praticamente o último lugar onde eu trabalhei, né? E antes de me tornar escritora, né? Porque isso aconteceu. E aí eu fui, o que eu fiz? Quando eu estava trabalhando, então, como secretária nessa multinacional, eu falei, eu acho que eu vou fazer um curso lá no curso de inglês, de redação em inglês, lá naquele curso de inglês onde eu trabalhei, tá? Mas não exatamente naquela filial, porque nessa época eu já morava em Copacabana, eu fui morar em Copacabana. E aí eu fui estudar, era redação em inglês. E eu fiz 2 semestres, se eu não estou enganada, eram 2 semestres. Até porque eu assim, será que eu consigo dar aula em inglês? Será que seria bom dar aula em inglês? Eu conseguiria? E para eu fazer o curso nesse curso de inglês, eu teria que fazer este curso de redação em inglês primeiro. E como eu já queria ser escritora, eu falei, eu vou fazer esse curso. E eu fui estudar. Tá bom, estudei, fiz o curso, terminei. Aí, um belo dia, chegando do trabalho, no ano de 1999, cheguei do trabalho e aí o que aconteceu é que tinha uma cartinha desse curso de inglês lá na minha caixinha de correspondência. Falei, coisa estranha, que é isso? Sentei no meu sofá, abri a carta
E aí a cartinha falava o seguinte: parabéns, você foi a melhor aluna no curso de redação em inglês de todas as filiais e você ganhou um troféu de melhor aluna. E tá aqui, vou mostrar para vocês. E o prêmio, seu prêmio será entregue no dia tal, numa festa, porque aí também era escolhida a melhor filial daquele período, que foi, na verdade, lá em Laranjeiras, né, que é próximo de Copacabana. Então, e aí o que aconteceu, gente? Eu chorei tanto, porque eu tinha esquecido disso. Tinha esquecido que um dia eu quis tanto ter um troféu, isso ficou esquecido na minha cabeça. Mas eu chorei muito como uma criança, eu falei, eu consegui o meu troféu. Ele é pequenininho, na época que eu trabalhava lá, era maior, mas olha, não importa o tamanho, né? Não importa o tamanho, olha aqui o curso, o nome do curso, não sei se vocês conseguem ver. E aqui, Best Student, melhor estudante, no primeiro semestre de 1999, o nome do curso. Writing Made Simple Course. A escrita, né, a escrita de uma forma simples, curso de uma escrita de uma forma simples. Eu lembro que a minha professora, ela adorava o que eu escrevia. E eu esqueci, eu tenho aqui uma foto, eu vou mostrar. Peraí, segura aí. Aqui. Aí eu não vou, só vou mostrar aqui. Eu recebendo, não vai dar para ver direito, mas eu estou segurando aqui o troféu. E eu estava muito feliz, gente. Eu saí lá do meu trabalho. E interessante que nada é por acaso. Essa foto é a foto que eu tenho nos meus 2 livros, lá na contracapa dos meus 2 livros que eu lancei. Nesse dia, o Boticário foi lá na empresa que eu trabalhava para fazer maquiagem para quem quisesse. E aí, naquele dia da entrega do meu troféu, e aí eu falei, faz uma maquiagem na hora do almoço, faz uma maquiagem bem bonita para mim, porque eu vou ganhar um prêmio hoje. Eu estava muito feliz, e eu estava radiante, cintilante. Ai, gente, muito legal. E eu boto isso ali, olha, deixa esse prêmio aqui, ali na minha estante, junto com os livros, né, para eu não esquecer, né, de que eu consegui o meu troféu. E fantástico. Aí, de tudo que eu repeti ao longo da vida, o que está faltando, gente, para fechar essa história? O que está faltando? Eu morar num lugar mais fresco. Eu sair do Rio de Janeiro. Então, assim, eu preciso sair do Rio de Janeiro. Eu preciso morar num lugar mais fresco, porque eu não tenho mais como viver nesta cidade com esse calor. Isto é um fato, porque há muitos anos que no verão do Rio eu não vivo, eu sobrevivo, eu não consigo fazer muita coisa, eu deixo de fazer muita coisa, eu fico muito abatida, eu fico muito cansada, e agora está pior, né? Porque 40 graus se tornou um hábito aqui, sensação térmica de 60, 50, sei lá, gente, que coisa. Então, é o que está faltando na minha vida. E eu falo com Deus todo dia, eu quero e preciso e vou sair dessa cidade. Porque senão eu vou morrer aqui com esse calor. Eu não tenho como sobreviver a isso. Eu não tenho como. Então,
colocar para vocês, assim, desabafar, né? Falar, porque o que incomoda a gente precisa botar para fora, porque senão fica pior, né? Mas fale aí, vá lá. Qual é? O que você quer da tua vida? Fala para mim. Fala para você. Você pode até colocar aqui nos comentários o que você quer da sua vida. E repita isso e diga: eu vou conseguir. Eu vou ter isso. Porque a palavra tem muito poder. E vai ser feliz. Vai ser feliz. Eu não sou feliz no Rio de Janeiro. Eu não tenho perfil de carioca, não adianta. Eu preciso encontrar o meu lugar no mundo. E eu vou encontrar. Eu vou encontrar. E eu vou morar num lugar bem mais fresco, se Deus quiser. Isso vai acontecer. Então fica a minha dica de hoje para vocês. Já falei, já dei meu recado, estou super feliz que eu consegui gravar esse vídeo, porque eu vou trocar de roupa, vou tomar um outro banho, vou voltar lá pro quarto, ficar lá no ventilador, sabe? Me auto-ministrando, jorei, para pegar mais força aí, porque eu tenho que voltar para a cozinha. Sou dona de casa. Né? Então, mas vai dar tudo certo hoje, se Deus quiser, porque tem dias que eu estou bem melhor, né? E tem dias que eu fico mais caidinha, mas é assim mesmo. Isso está acontecendo com muita gente aqui e está tudo certo, eu vou sobreviver a isso, tá? Então, olha, gente, muito obrigada, bom demais que eu tenha conseguido gravar esse vídeo e aguardem que tem 2 vídeos maravilhosos que eu vou compartilhar com vocês. Queria ter falado sobre eles essa semana, mas não deu. Não deu. Então, mas não vai faltar oportunidade. Assim que a temperatura der uma amenizada, eu tenho 2 coisas maravilhosas que eu estou vivenciando, que eu preciso compartilhar com vocês, tá bom? E até o meu terapeuta já falou, você precisa gravar esse vídeo. E eu falei, eu vou gravar. Tá? Então é isso, olha, fiquem com Deus e muito obrigada. E não esqueçam, se você está gostando dos meus vídeos, por favor, compartilhe. Eu preciso da sua ajuda para me ajudar a alavancar o meu canal. Porque eu tenho que fazer uns movimentos para alavancar o meu canal, mas por conta do que está acontecendo aqui, né, em termos de calor, eu não consigo. Então, o máximo que eu estou conseguindo é o basiquinho mesmo, gravar vídeo e postar. Mas vocês precisam dar o joinha, se inscreva se você não está inscrito e compartilha. O compartilhamento é fundamental, tá bom? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.